Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Mateus 14, 17. Mateus 14, 17. Amém. Perante um problema, Jesus tem sempre uma solução. Glória a Deus por isso. Havia uma grande multidão mesmo. Conta-se que eram 5.000 homens, para além de mulheres e crianças, portanto era muita gente. Sei lá, 12.000, perto disso, 12.000 pessoas. E eles disseram, não temos com que lhes dar de comer. Não temos, manda-os embora, que é para eles vão às cidades vizinhas para que possam comer. Não temos comer para lhes dar. E ele perguntou a Jesus, mas o que é que vocês têm? E então em Mateus 14, 17 diz, então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse, trazei-nos aqui. E tendo de mandar que a multidão se sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para os céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levaram 12, e levantaram dos pedaços que sobejavam 12 alcofas cheias. E comeram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Perante um problema, Jesus é a solução. Mas veja que ele precisou de ter algo para que pudesse abençoar. Ele precisou dos 5 pães e 2 peixes, os 5 pães e os 2 peixes, precisou desses para que pudesse abençoar de volta. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, por podermos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em ti. E dependemos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Podemos sentar. Quem já está sentado, continua sentado. Quem não está, sente-se. E vamos agarrar e vamos abrir em 2 de Reis 6,14. O título da mensagem é A Vida com Deus. E eu quero que você ouça com os ouvidos e ouça com o coração também o que eu vou falar. Há umas semanas atrás eu falei sobre esta passagem bíblica, 2 de Reis 6,14. Falei sobre esta passagem bíblica no mais são os que estão connosco do que aqueles que estão lá fora. E Deus disse-me hoje para voltar a falar sobre isto. E eu disse, Senhora, mas eu falei há pouco tempo. Diz, fala cá muito mais do que tu leste. Então eu vou voltar, a quem não ouviu, eu vou-vos falar sobre o que é que está a passar. Um exército inimigo dos sírios tentavam atacar o rei de Israel, faziam emboscadas, mas o profeta Eliseu,
agarrava e avisava o rei de onde é que havia as emboscadas para tentar atacar o rei. Então avisava, o rei sírio ficou muito zangado e pensava que havia dentro do seu palácio alguém que tivesse a dizer onde é que eram as emboscadas, e alguém virou-se e disse: não, não, não somos nós, ó rei. É aquele profeta. Então mandem ter com ele, vão buscá-lo. E então mandou um grande exército. Eu quero-vos ler o que é que aconteceu. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O moço, do homem de Deus, se levantou muito cedo, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Até o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu no monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor dele. Na nossa vida, nós deparamos muito com circunstâncias e pensamos que estamos sozinhos, mas nós nunca estamos sozinhos. Aquele que ama a Deus, aquele que se busca ao Senhor, busca a Deus, confia em Deus, o anjo do Senhor se acampa ao seu redor e o protege. E eu quero que você entenda as circunstâncias e entenda todas as coisas. Se Eliseu não fosse um homem de Deus, o moço e ele entravam em pânico perante as circunstâncias. Mas, porque ele era um homem de Deus e confiava no seu Deus, ele não se deixou cair, ele confiava em Deus. Eu muitas das vezes, ao ler a Bíblia, eu faço comparações com aquilo que eu tenho vivido na minha vida. E vi que só a partir de um certo momento da minha vida é que Deus me permitiu que eu visse certas coisas. E até aí eu nunca tinha visto nada. E porquê que Ele permitiu? Porque eu comecei a ter uma vida de obediência a Deus. Muita gente quer as bênçãos. Eu assim, quem não quer ser abençoado? Eu quero, em nome de Jesus. Mas depois não quer pagar o preço. Há um preço a pagar. Ah, o preço é dinheiro? Não, o preço não tem a ver com dinheiro, tem a ver com obediência. Tem a ver com você obedecer. Faça sol, faça chuva, haja uma circunstância ou haja outra. E isso, para cada um de nós, não é fácil. É algo que vai exigir de nós. Eu quero-vos, você, para Eliseu chegar a este ponto, ele teve que passar por coisas. E eu quero-vos mostrar um pouco da história de Eliseu. Como é que Eliseu começou e o que é que lhe aconteceu para você perceber, para chegar a este ponto de ele confiar plenamente em Deus. Ele teve que passar por circunstâncias e nessas circunstâncias ele teve que se submeter e humilhar. E é aqui que o homem e a mulher de Deus têm que ver como é que está a sua vida. Porque muita gente não se quer humilhar. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus para que a seu tempo Deus vos exalte, diz Deus. Você está a entender? Eu quero-vos mostrar então como é que começou Eliseu. 1 de Reis 19. Vamos andar um bocadinho para trás. 1 de Reis 19, 19. É só um pouco para trás. Elias era um profeta de Deus. E Deus disse-lhe a ele: olha, vai, unge o rei, um rei. Unja um rei. E
unge também em teu lugar Eliseu. Portanto, Deus estava a dizer que ele ia passar o testemunho, ele iria pôr outro no lugar dele. Elias não questionou, apenas partiu e foi. E agora vemos aqui em 1 de Reis 19:19 e diz: E partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, o filho de Safate, e andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque tenho eu feito. E voltou, pois, detrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo e comeram. E então se levantou e seguiu Elias e o servia. Entenda uma coisa, ele largou tudo. Eliseu largou tudo. Se ele tinha a 12ª junta de bois, ele a 12ª matou-a. Portanto, uma junta de bois que ele tinha, que era a dele, com que ele lavrava, ele matou, ele acabou com o seu trabalho para ir andar com Deus. Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas será que o chamamento que Deus está a fazer para a sua vida, você está a ouvir? Está a obedecer? Será que todos nós vamos ter que deixar o trabalho para andar com Deus? Eu não creio isso. Eu creio que tudo começa com uma obediência. Eu aceitei Jesus em 2008, fui consagrado pastor e nunca deixei o meu trabalho. É o dado momento em que Deus disse-me para o fazer. E agora está-me a alimentar com outro trabalho, de outra forma. Até ao dado momento que Ele queira e como Ele queira. Quero que você entenda uma coisa. Quando nós estamos com Deus, somos dirigidos por Ele, verdadeiramente dirigidos por Ele. Não sabemos para onde vamos. Vamos para a esquerda, se vamos para a direita, não é o que vamos fazer. Mas sabemos e confiamos nele. Por isso, as portas da nossa vida se começam a abrir. E por isso é que as coisas começam. A bênção não vem só porque Deus diz, mas vem porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e porquê que eu estou a dizer isso se você já? Eu vou-lhe explicar. Que há algumas pessoas que me estão a ouvir não perceberam ainda o que é que Jesus fez na cruz. Algumas delas, cara, nem nunca leram a Bíblia. É que só se a ler, você vai ficar surpreendido com algumas coisas que vai ler. E então, tudo aquilo que você aprendeu para trás, aprendeu dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, daquilo que lhe foi ensinado, dos hábitos que tem, alguns deles estão errados. Então, veja a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e para suas pisaduras nós fomos sarados. Ele, através dele, nós fomos perdoados. Mas só todos aqueles que aceitaram o que ele fez na cruz como sendo em seu lugar, só a esses lhe foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nem toda a gente é filho de Deus, mas toda a gente
que aceitou o que Jesus fez em seu lugar. Aceitou e o recebeu como Senhor da sua vida. Entenda uma coisa, Deus deu livre-arbítrio a toda a gente e ninguém é obrigado a fazer nada. Eu só lhe estou a mostrar o caminho que Deus preparou para nós. O caminho é Jesus. Ora, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você já fez oração do pecador, se você já disse, Pai, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu aceito o que Ele fez na cruz como sendo em meu lugar, no nome de Jesus. Esta oração tão simples. Você já a fez, você é um filho de Deus, a partir deste momento. E a partir deste momento, sua vida vai levar a uma transformação muito grande. Você pode dizer, mas eu não sinto nada de diferente. Mas a pouco e pouco você vai ver diferente. Eu sei porque eu vi. Não é por acaso que Deus diz para nós nos humilharmos. Porque normalmente o homem não se quer humilhar. O homem não gosta, muitas das vezes, de pedir desculpa. Não gosta de reconhecer erros. Mas tudo aquilo que ele faz, e faz isso, Deus olha para ele de uma maneira diferente. Todos aqueles que aceitaram Jesus são filhos de Deus. Entenda uma coisa. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quer dizer, na sua vida, você vai ter que fazer. E vai ter que perceber isso para fazer essa mudança. Aqueles que já estão há algum tempo com Deus sabem do que eu estou a falar. Aqueles que dizem, não, mas eu tenho que fazer o que eu quero. Você vai se preparar para ter problemas. E ter problemas como? Deus vai parar a proteção, porque você está a desobedecer. Eliseu largou tudo. Tudo. Não foi algumas coisas, não foi parte da vida dele, ele largou tudo. Veja o que é que ele, no versículo 21, voltou, pois, atrás dele, tomou uma junta de bois, os matou, os aparelhos, bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. E então se levantou e seguia Elias. E o servia. Ele não era servo de ninguém. Trabalhava com a família, tinha a 12ª junta de bois com ele, que era para poder trabalhar, lavrava a terra, não era servo. E a partir deste momento se tornou um servo. Pois servia Elias. Elias foi um profeta de Deus. A primeira coisa que ele fez, e foi reconhecido, e foi lido, transmitido pela Bíblia para nós, para o nosso conhecimento, foi que ele foi ao rei e lhe disse, durante 3 anos não vai chover. E durante 3 anos não choveu. Ou antes, ele chegou lá e disse, não vai chover até segundo a minha palavra. Não era 3 anos, supostamente depois veio-se a saber que foi 3 anos. Ele disse, não vai chover segundo a minha palavra. Porquê? Porque o rei tinha desobedecido e tinha deixado ir os profetas de Baal para lá. Profetas que adoram não a Deus, mas adoram a outras coisas fora da vontade. Muita coisa Elias fez, mas Eliseu era milagres atrás de milagres. Qual foi a diferença?
que lhe mostrar a diferença. Vamos a 2 de Reis 2. 2 de Reis 2:2. 2 de Reis 2:2. Elias e Eliseu chegaram a um determinado sítio. Estavam em Gilgal e partiu com Eliseu para Gilgal e chegaram a Gilgal. E Elias começou a testar Eliseu. Segunda de Reis 2:2. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu diz: Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Ele disse: Eu não te vou deixar. Eu não deixei tudo na minha vida para te deixar agora ir. Haja o que houver, que circunstâncias for, eu não te vou largar. Você está a ouvir? Mas isto não foi só uma vez. O problema é que foram muitas vezes. Segunda de Reis 2:2. Segunda de Reis 2:2. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. E agora, versículo 4. Elias disse-lhe: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: Viva o Senhor, viva a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Outra vez, Elias estava-lhe a dizer: Olha, fica-te aqui que eu vou ali. Ele diz: Não, não, eu não te deixo. E outra vez, versículo 6, 2 de Reis 2:6, Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Viva o Senhor, viva a tua alma, que não te deixarei. Foram ambos juntos. 3 vezes ele disse para ficar. 3 vezes ele disse que não, que ia com ele para todo lado onde ele fosse. Seria mais fácil, se calhar, ele ficar. Não o teria de servir. Ficava quieto, ficava sossegado, ficava descansado. Mas ele preferiu andar com este homem, um homem de Deus, Elias, até ao final. E então o que é que aconteceu? Então veio a bênção. No versículo 9, Eliseu agarra na capa, toca nas águas e as águas se abrem. Na capa dele, toca no chão. As águas e águas se abrem e eles passam para o outro lado. E quando passam para o outro lado, Elias fala com Eliseu. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse-me Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E ele disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os parou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. O que é que ele pediu? Que houvesse porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, sobre ele. A verdade é que realmente Eliseu fez o dobro dos milagres que Elias fez. Mais do dobro dos milagres. A porção do Espírito que estava sobre Eliseu era muito mais forte do que Elias. Os milagres eram constantes. Constantes.
Mas porquê que isso aconteceu? Elias disse: se tu vires, quer dizer que Deus permitiu que ele visse os cavalos de fogo. Quer dizer que Deus o achou digno de poder ver. E assim ele foi aceite pela sua humildade, pela sua obediência. Eu quero que você entenda. Quando nós começamos a andar com Deus, a nossa vida se transforma. Você diz, não, mas transforma? Sim, transforma. Transforma mesmo. Sei, porque eu sei o que eu estou a dizer. Chego a dizer, já disse algumas vezes à minha família, graças a Deus que vocês não me conheceram antes. Porque como se conheceram antes, vocês viram a grande diferença. Eu lembro-me de uma vez eu estar a passar uma gravação que eu tinha de um gravador muito pequenino, que usava umas cassetes pequeninas. Na altura não havia nada digital, não havia telemóveis nem nada. E eu estava a mostrar a uma pessoa, minha conhecida, estava-lhe a mostrar a capacidades que aquilo tinha de gravar, conseguia gravar a uma boa distância e tudo mais. E estava a gravar a minha conversa entre mim e um colega meu. Ele acabou de ouvir, olhou para mim, de boca aberta, e disse: eras tu que estavas aqui a falar? E eu queria mostrar aquilo, nem tinha reparado no que, como eu estava a falar. Só depois eu voltei a ouvir e reparei o que é que eu estava a dizer, como eu falava. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas à medida que nós andamos com Deus, nos vamos aperfeiçoando e nos vamos tornando pessoas melhores. Porquê? Que é Deus que faz isso em nós. Quer dizer que a partir de agora somos santinhos e fazemos tudo bem. Pá, você não sabe quanto eu gostava que isso acontecesse. Infelizmente o erro, infelizmente às vezes permite certos erros que aconteçam no meu seio familiar que eu não devia permitir. Houve algum deles que eu já agarrei e não permiti. E você vai perceber porque é que eu estou a dizer isto. Entenda que nós estamos a andar com Deus. Já não é a nossa vontade, é a vontade dele. Eu lembro-me que no dia em que eu disse, eu lembro-me que no dia em que eu fiquei de joelhos e disse, eu me consagro a ti, eu fiquei todo contente. Eu disse, Senhor, eu me consagro a ti, Senhor, glória a Deus. Eu estava todo contente e disse, glória a Deus, fiquei mesmo feliz. Porque foi a pior semana da minha vida. Você diz, mas porquê que foi a pior semana da sua vida? Porque nós não somos perfeitos. Eu lembro de um pastor uma vez chegar a uma universidade e que foi lá pregar e ele agarrou e disse assim, eu trago uma terrível notícia para vocês. E todos ficaram em silêncio. Ele disse, uma terrível notícia. O que é que ele irá dizer? E o pastor virou-se e disse assim, eu tenho uma terrível notícia para vos dizer. Deus é bom. E eles então isso não é uma terrível notícia, é uma boa notícia. Deus é bom, glória a Deus. Ele disse, vocês não perceberam. É que Deus é bom e nós somos maus. Como é que nós vamos ficar? Nós temos que entender que todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. Nós temos que entender que erramos. Infelizmente erramos. Mas temos que entender que ao buscarmos a Deus, Ele nos muda, nos modifica, nos purifica, para que possamos cada vez estar mais perto de Deus.
Por isso é que chega uma altura que as bênçãos não param. Porquê? Porque já passámos um determinado patamar de andar com Deus. E você diz, então, mas quando é que isso vai chegar? Você começar já, vai chegar mais cedo. Se você se aplicar com Deus, vai começar mais cedo. As coisas começam a acontecer. Deus me concedeu o privilégio até de eu orar por outras pessoas e outras pessoas serem abençoadas. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Eu vi isso acontecer com algumas pessoas. Algumas pessoas que eu orei, mesmo sem elas saberem. Algumas pessoas que me vieram pedir para eu orar e que eu orei e foram abençoadas. Algumas que foram curadas. Mas eu quero dizer que eu sou melhor que alguém, não me considero. Ouça bem uma coisa. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu vejo como é que eu estou. Por isso é que a palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é porque andarmos na igreja, não é porque andarmos com Deus, não é porque Deus nos revelar coisas, não é porque nós sabermos coisas, não é porque nós orarmos pelos outros que somos melhores que as outras pessoas. Bem pelo contrário. Nós, à medida que andamos na vida, conhecemos os nossos erros, conhecemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos muito de Deus em nós. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos as nossas misérias. Não misérias de falta de dinheiro, mas misérias de erros. Quando às vezes nós devíamos perdoar e ficamos revoltados e não perdoamos. Quando fazem coisas que nós achamos que não é justo. Quem sabe se é justo ou não é Deus. Realmente, Eliseu tornou um homem de Deus porque obedeceu. E ele foi chamado como homem de Deus porque Deus viu nele algo. E você aceitou Jesus no coração, Deus achou algo em si. Agora resta saber o que é que você vai fazer. Eu quero vos levar para ouvirmos as palavras do próprio Jesus. Vamos a Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. É um erro que todos nós fazemos, infelizmente. Cada vez que ouvimos uma mensagem assim, a primeira coisa que nós pensamos numa outra pessoa. Pensamos na pessoa A, B ou C, pensamos naquela pessoa, na outra pessoa que devia estar a fazer isto, mas esta mensagem não é para a outra pessoa. Também pode ser, mas esta mensagem é para si, que me está a ouvir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não aos outros, é a si mesmo. E veja como está a andar. Veja o que está a fazer. Se você vir que há alguma coisa que não está certo na sua vida, ore, peça a Deus ajuda, para que haja mudança em si, para você ser abençoado, em nome de Jesus. Não deixa a outra pessoa. Se você vê uma pessoa que não está a fazer algo certo, ore por ela. Ore por ela. Não lhe aponte o dedo, ore por ela. Mateus 10, 37. Que ama
o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isto são palavras de Jesus. Quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Eu quero que você entenda o que é que Jesus... Então vamos agora nós andar com cruzes, vamos ser crucificados. Você não entendeu. O significado de cruz para Jesus. Eu vou lhe dizer qual foi o significado de cruz para Jesus. Obediência. Ele obedeceu. Há coisas que nos doem. Eu lembro-me de estar de férias num determinado lugar e por volta das 3 da manhã Deus me acordou. Eu acordei, sentei-me na cama e Deus começou a falar comigo. E começou-me a mostrar que haviam coisas erradas em minha casa. E mal ele me começou a mostrar as coisas erradas, eu comecei a chorar imediatamente. Não eram coisas que eu estava particularmente a fazer, ou eu ou a minha esposa, mas eram coisas que estavam a acontecer em minha casa. E eu comecei imediatamente a chorar porque eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão dura que ia incluir os meus filhos, mas que eu ia fazê-la. Eu tenho que obedecer a Deus. Quando eu cheguei a casa depois das férias, eu falei com os meus filhos em causa, pus a situação e não foi fácil. Mas ele tinha que ser, conforme Deus me estava a mostrar, para que houvesse bênção na minha casa. Por isso é que Jesus disse: quem não ama, quem ama mais o filho do que a mim, é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, não é digno de mim. Quem não obedece, não é digno. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E como padeceu, morte e morte de cruz. Cruz é sinal de obediência. Jesus podia ter agarrado e disse a Pilatos, ele disse: não sabes que eu tenho o poder para te matar? E Jesus olhou para ele e disse: eu podia orar agora. E Deus mandava 12 legiões de anjos. 72 mil anjos. E destruía todo aquele lugar. Eu não vou fazer isso. Ele estava a obedecer ao Pai. Nosso Deus. Versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, está lá. O que é achar a sua vida? Fazer o que você quer, da forma como você quer, perseguir nesta vida em relação a coisas que você deseja e quer, mais do que perseguir a Deus. Não, eu quero ter isto, eu quero ter as bênçãos, eu quero ter isto, eu quero ter aquilo. Glória a Deus. E eu não estou a dizer que Deus não lhe vai dar, mas você está a buscar o quê? As bênçãos ou Deus? Você quer ter comunhão com Deus ou quer só as bênçãos de Deus? E Deus agarra e mete-o à parte. O que é que você quer da vida? Eu não sei o que é que você quer. Eu quero Deus. Para de haver algumas coisas duras que eu terei de fazer, eu as farei. Quero ofender alguém? Nem pensar nisso. Nem pensar nisso. Não quero ofender ninguém. Não quero magoar ninguém. Principalmente da minha família. Não quero magoar ninguém. Mas entenda uma coisa. Eu tenho que obedecer a Deus.
E para isso, se for corrigir alguns membros da minha família, eu o farei. Se Deus me mostrar alguma coisa, eu o farei. Porque eu quero andar com Deus. Ouça, eu em novembro, portanto, o último mês que eu trabalhei foi em novembro de 2019. Trabalhei como guarda noturno. Depois de 32 anos a trabalhar como guarda noturno. Trabalhei desde os meus 21 anos. E sabe porquê que eu saí? Porque Deus mostrou, através de várias circunstâncias, que está na hora de eu sair. Todas as pessoas iriam dizer: mas você estava com ordenado, é uma loucura fazer isso. Eu não sentia isso. Eu sentia que tinha que sair. Eu saí. E até a data de hoje. Hoje estamos em 26 de 3 de 2023. Deus me tem sustentado. E de forma que eu fico de boca aberta. Mas porque eu obedeci, Deus responde à minha obediência abençoando. Exatamente como aconteceu com Eliseu. Ele obedeceu, porque obedeceu. Ele fez milagres após milagres, após milagres, após milagres. Ele não parou de fazer milagres. Eram constantes. Se você agarrar em 2 de Reis, onde estávamos a ler, se você ler a partir dessa altura, é impressionante o que ele fez. Ele agarrou, houve alguém que deixou cair um machado dentro d'água, dentro de um lago. Deixou cair o machado. Ele vai ter com alguém que soubesse mergulhar? Não, ele foi ter com o profeta. Porque ele sabia que o profeta era um homem de Deus e fazia milagres. E então, ele perguntou, onde é que caiu? E ele, olha, foi aqui. Ele agarrou num pau, atirou o pau para dentro d'água e o machado flutuou. É impossível um machado flutuar. Se você ler, são milagres atrás de milagres, atrás de milagres, atrás de milagres. Não pararam. Eu quero que você entenda uma coisa. A porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre ele fez acontecer tudo isso. Mas porque ele obedeceu, porque ele servia a Elias. E porque ele disse, não, para onde tu fores eu vou. Eu não te vou largar. Você está disposto a fazer isso com Deus? Não te vou largar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Muitas pessoas agarram e pensam que é através... Não, Deus diz que me abençoa. Amém. Amém. Eu sei disso, eu conheço estes versículos. Eu falo e falo. Eu falei umas reuniões atrás, eu falei que você está debaixo da bênção. E está. Mas você tem que obedecer. Há coisas na sua vida que têm que mudar. Você tem que perceber isso. E tem que pedir ajuda a Deus. Ouça, Deus é tão real como a pessoa que está ao seu lado. É tão real como a pessoa que está ao seu lado. Toda a minha vida eu sempre acreditei em Deus, desde que me conheço. E eu sempre acreditei, sempre falei para Ele. Só que desde que eu aceitei Jesus, Ele tornou-se real mesmo para mim. E o que eu lhe estou a dizer é que você deve ter esse relacionamento com Deus. Você pode dizer, mas eu não tenho. Mas você está a buscar. Se calhar há coisas na sua vida que você tem que parar de buscar.
Tem que parar de fazer e buscar a Deus. É que se buscar a Deus, Deus lhe abre o caminho, quando não havia caminho. Deus lhe vai fazer compreender aquilo que está errado em si, não é nos outros. Muitas das vezes Deus às vezes mostrou coisas erradas nos outros, sabe para quê? Para eu poder ajudar essas pessoas, não para as condenar, não para as chamar a atenção, humilhando-as. Não, nunca é isso. Deus me mostra para eu poder ajudar. Se calhar, algumas pessoas, aqueles que estão mais próximos a mim, vai ter de ser com correção. Então que seja com correção, infelizmente. Outras eu falo, para ver se há mudança. Mas quando não querem fazer mudança, então tem que ser com correção. Eu não quero é perder a minha comunhão com Deus. Eu não quero parar de estar debaixo da benção. Eu quero vos mostrar eu peço desculpa. Eli era um homem de Deus. Eu já vos digo onde é que têm que abrir. Eli era um sacerdote de Deus. Primeira de Samuel 3:11. Estava a falar com vocês e Deus estava-me a mostrar esta passagem bíblica. Primeira de Samuel 3:11. Nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa. Deus nos conhece, não? Sabe quem nós somos. Primeira de Samuel 3:11. Sabe o nosso caráter. E nós temos que reconhecer que há coisas no nosso caráter que precisa de mudança. Nós não somos perfeitos. Mas há coisas que temos de ter cuidado, porque muitas das vezes erramos porque permitimos que os nossos familiares façam algumas coisas. Isso é errado. E vamos ser penalizados por causa disso. Por isso é que eu tive que ter essa conversa com os meus filhos. Eu não iria ser penalizado por causa dos erros deles. O que é que aconteceu? Eu vou-vos contar em breves palavras, vamos lá ver se eu consigo, o que é que aconteceu. Ana era uma mulher estéril e gostava de ter filhos. Estava no templo a orar e a chorar, e o sacerdote ali chegou ao pé dela e pensava que ela estava embriagada ou alguma coisa. Mas quando chegou ao pé dela percebeu que ela estava amargurada e que estava a chorar muito.
E então Deus te conceda, disse ele, o desejo do teu coração. E ela teve um filho, e esse filho o consagrou ao Senhor. Esse filho chama-se Samuel. Veio ser o profeta Samuel. Este filho teve com ela até ser a idade de certa idade, a tenra idade, e então veio servir no templo e servia a Eli. Só que este filho, Deus viu nele algo diferente e começou-se a manifestar a ele. E começou por chamá-lo durante a noite e dizer Samuel, Samuel. E ele pensava que era o sacerdote que o estava a chamar Eli, e então se levantava e ia ter com ele. E dizia, diz-me, estou aqui. E ele disse, não te chamei, vai-te deitar. E ele ia se deitar e voltava a ouvir a voz, Samuel, Samuel. E ele voltava a ir ter outra vez com ele. E ele dizia, não te chamei, vai-te deitar. Mas é que o sacerdote percebeu, olha, eu que era Deus que queria falar com ele. E ele diz, quando ouvires outra vez Samuel, Samuel, diz assim, fala que o teu servo ouve. E então Deus falou. 1 de Samuel 3:11. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir lhe tinirá ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Quer dizer, os filhos estavam a fazer coisas erradas e o sacerdote Eli não os repreendia, deixava-os fazer. Portanto, jurei que a casa de Eli nunca, jamais será criada de iniquidade da casa de Eli com o sacrifício ou com a oferta de manjar. Ouça, isto não é fácil. A primeira vez que Samuel ouve algo da parte de Deus foi saber de quem ele servia estava a errar. O jovem Samuel continuou a servir Eli. O que é que aconteceu? Eli, porque o jovem Samuel cresceu, tornou profeta de Deus. Os filhos de Eli morreram e quando o pai soube da morte dos filhos, caiu para trás e morreu também. E ninguém naquela família, nunca mais, só conseguiam viver os homens até aos 40 anos de idade. Maldição nos pais, nos filhos, até à terceira e quarta geração. Aqueles que o aborrecem. Eu quero dizer, não, mas Deus foi fazer isso? Foi Deus. Foram os homens que começaram. Eli devia ter agarrado e devia ter sido duro com os filhos. Eli, que era sacerdote, que conhecia a Deus, devia ter sido duro com os filhos. Repreendê-los, castigá-los, inclusive. Caso já fossem homens, agarrá-los, expulsá-los, inclusive, se fosse preciso. Porquê? Porque estavam a magoar o coração de Deus fazendo o que faziam. Se você quiser saber, é começar a ler a 1 de Samuel 1:1, começa ali e lê e vai ver o que é que eles faziam. E você vai dizer, mas isso é muito duro, mesmo com a família, mas você quer andar com Deus? Você quer andar com Deus? Ou não? Estou-lhe a perguntar, você quer andar com Deus? Quais foram as palavras de Jesus? O que é que Jesus disse? Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim.
que ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, a sua obediência, e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, lá. Estas foram as palavras. Já não tem a ver só com as bênçãos de Deus. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Ouça, no Velho Testamento, um rei que veio a ser rei, Davi, fez erros atrás dele. Mas Deus o honrou tanto, 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 que o seu filho no trono fez erros e Deus não o destruiu, mas dividiu o trono a seguir ao seu filho. Mas honrou a Davi. Inclusive, Jesus vem da geração de Davi. O que é que eu vos quero dizer? É que Davi se humilhava e arrependia, pedia perdão a Deus constantemente, buscava arrependimento perante Deus. Você agarra nos Salmos, leia os Salmos e você vai ver um homem que derrama o seu coração perante Deus. E por isso é que ele foi notado por Deus. E Deus o honrou. E ainda hoje é falado. Vamos andar com Deus, amém? Vamos meter Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Porque só assim veremos o Senhor. Eu quero terminar só com um versículo bíblico. Apocalipse 12, 11. Vamos lá abrir em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 12, 11. No versículo anterior diz que o diabo caiu. O diabo já é derribado. Mas que nós, cada um de nós o vencemos por termos feito algumas coisas. E está aqui descrito o que é que fizemos. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Quer dizer que nós vencemos o diabo pelo sangue de Jesus, por aquilo que Jesus fez por nós na cruz, porque nós damos testemunho de quem é Jesus nas nossas vidas. Mas não amamos as nossas vidas até à morte. É o dia que Deus nos tira desta terra. Quer dizer, não estávamos a fazer o que queremos, mas o que Deus nos... Buscai primeiro o reino de Deus, tudo o resto. Buscai primeiro o reino de Deus, tudo o resto. Amém. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ficar sentados, vamos fechar os nossos olhos. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Tu nos conheces.
Sabes quem nós somos, cada um de nós. Se magoamos por alguma coisa que fizemos, nós pedimos perdão, Senhor. Se magoamos alguém, também pedimos perdão. Se alguém nos magoou, Pai, nós perdoamos essas pessoas. Em nome de Jesus. Ajuda-nos. Precisamos de Ti. Verdadeiramente, sem Ti nada podemos fazer. E reconhecemos isso nas nossas vidas. Ajuda-nos. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Cumprir a Tua vontade. A andar pelos Teus caminhos. Fazer aquilo que Tu desejas. Porque sabemos que é o melhor para nós. Tu que não nos deixas tentar acima daquilo que conseguimos ou podemos. Tu, Senhor, que nos amaste de tal maneira que deste o Teu Filho Jesus. Senhor, que a nossa vida seja de bênção para Ti. E Te exalte a cada dia. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Boa semana. Boa semana.